Memória do Imaculado Coração de Maria. 17 de junho de 2023. A revelação da devoção reparadora ao Imaculado Coração começou na segunda aparição da Santíssima Virgem Maria, em 13 de junho de 1917, em Fátima, Portugal, aos pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta. A Virgem Maria disse à pequena Lúcia, a mais velha dos 3 pastorinhos: Ele, Jesus, quer estabelecer no mundo a devoção do meu Imaculado Coração. Logo após ouvir essas palavras, os pastorinhos viram Nossa Senhora com um coração na mão, cercado de espinhos. As 3 crianças compreenderam que aquele era o coração imaculado da Santíssima Virgem, ofendido pelos pecados da humanidade, que necessitavam de reparação. Na aparição seguinte, no dia 13 de julho, Nossa Senhora concedeu às 3 crianças uma experiência extraordinária. Elas viram, no inferno, os demônios e as almas dos condenados, que gritavam e gemiam de dor e desespero. Depois de dar-lhes essa visão assustadora, disse aos pastorinhos: Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores? Para salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção a meu Imaculado Coração. No entanto, a Virgem não revelou como deveríamos fazer essa reparação, mas disse que voltaria para pedir essa devoção reparadora. 7 anos depois, no dia 10 de dezembro de 1925, em Pontevedra, na Espanha, a Santíssima Virgem revelou à então postulante Lúcia a devoção reparadora dos 5 primeiros sábados. Entretanto, somente 2 anos mais tarde, em dezembro de 1927, por ordem de seu confessor, Lúcia deu a conhecer as palavras de Nossa Senhora: Olha, minha filha, o meu coração cercado de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos me cravam com blasfemias e ingratidões. Tu, ao menos, vê de me consolar, e dize que todos aqueles que, durante 5 meses, no primeiro sábado, confessarem-se, recebendo a Sagrada Comunhão, rezarem 1/3, e me fizerem 15 minutos de companhia, meditando nos 15 mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar, eu prometo assistir-lhes, na hora da morte, com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas. Origem da devoção ao Imaculado Coração de Maria. A memória litúrgica do Imaculado Coração de Maria é comemorada no sábado seguinte à solenidade do Sagrado Coração de Jesus, celebrada na segunda sexta-feira depois da solenidade de Corpus Christi. No entanto, a devoção ao Imaculado Coração de Maria remonta aos inícios da Igreja, pois tem suas raízes mais profundas nas Sagradas Escrituras. Nelas, encontramos referências ao Imaculado Coração no Evangelho segundo São Lucas, o pintor da Santíssima Virgem. Maria conservava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração. A semente do Evangelho, plantada pelos apóstolos e discípulos de Jesus Cristo, germinou na doutrina dos santos padres e desenvolveu-se com os teólogos e místicos da Idade Média. Nos séculos seguintes, surgiram outros grandes devotos do Imaculado Coração de Maria, bem como do Coração de Jesus, como São Bernardo, Santa Gertrudes, Santa Brígida, São Bernardino de Sena e São João Eudes. Este último foi o maior apóstolo da devoção ao Coração de Maria. Em 1648, o padre João Eudes obteve do bispo de Autun, na França, a aprovação da celebração da festa. A Santa Sé mostrou-se favorável ao culto ao Imaculado Coração no início do século XIX. Em 1805, o Papa Pio VII concedeu a autorização para a celebração da festa às dioceses e às congregações religiosas que lhe pediam. No ano de 1855, o Papa Pio IX aprovou a missa e o ofício próprios do Imaculado Coração de Maria. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 8 de dezembro de 1942, na solenidade da Imaculada Conceição, o Papa Pio XII consagrou a Igreja e todo o gênero humano ao Coração Imaculado de Maria e, 3 anos depois, estendeu a festa do Imaculado Coração de Maria para toda a Igreja Católica. A partir das aparições de Nossa Senhora, em Fátima, a devoção ao Imaculado Coração de Maria ganha ainda mais força, especialmente na devoção particular dos fiéis, como aconteceu com a devoção ao Sagrado Coração de Jesus.
A esse respeito, escreveu o cardeal patriarca de Lisboa, Dom Manuel Gonçalves Cerejeira, a missão especial de Fátima é a difusão no mundo do culto ao Imaculado Coração de Maria. À medida que a perspectiva do tempo nos permitir julgar melhor os acontecimentos de que fomos testemunhas, estou certo que melhor se verá que Fátima será, para o culto do coração de Maria, o que para Ilemonial foi para o coração o de Jesus. A consagração dos sábados e a devoção ao Imaculado Coração de Maria. A consagração dos sábados à Virgem Maria não é nenhuma novidade na Igreja. Todavia, o pedido dessa devoção por Nossa Senhora foi uma magnífica confirmação dos céus de uma antiga piedade mariana. O sábado, como dia especialmente consagrado à Virgem Maria, é uma tradição que tem sua origem muito provavelmente nos primeiros séculos da Igreja. A presença da missa de Nossa Senhora nos sábados, no Missal Romano de São Pio V, de 1570, mostra a antiguidade dessa prática, que consiste em honrar especialmente a Santa Mãe de Deus nesse dia da semana. Apoiados nesta bela e piedosa tradição da Igreja, os membros das confrarias do Rosário consagravam especialmente a Santíssima Virgem 15 sábados consecutivos de cada ano litúrgico. Durante esses sábados, eles se aproximavam dos sacramentos e cumpriam exercícios de piedade particulares em honra dos 15 mistérios do Santo Rosário. Em 1889, o Papa Leão XIII concedeu a todos os fiéis uma indulgência plenária a ser ganha durante um desses 15 sábados. Entretanto, foi com o grande Papa São Pio X que a devoção dos primeiros sábados foi aprovada e encorajada pela Santa Sé que, em 10 de julho de 1905, indulgenciou, pela primeira vez, essa devoção mariana. Em 13 de junho de 1912, São Pio X concedeu, indulgência plenária, aplicável às almas dos defuntos, no primeiro sábado de cada mês, por todos aqueles que, nesse dia, se confessarem, comungarem, cumprirem exercícios particulares de devoção em honra da bem-aventurada Virgem Maria, em espírito de reparação. Por desígnio da Divina Providência, 5 anos depois, na mesma data, aconteceu a segunda aparição de Nossa Senhora em Fátima, durante a qual os 3 pastorinhos testemunharam a primeira grande manifestação do Imaculado Coração da Virgem Maria, vendo-o, cercado de espinhos que pareciam enterrados nele. Compreendemos que era o Imaculado Coração de Maria ultrajado pelos pecados da humanidade que queria reparação. Os termos usados pelo Papa São Pio X são quase exatamente os mesmos do pedido de Nossa Senhora à Irmã Lúcia, principalmente no que diz respeito à extrema importância da intenção reparadora, única capaz de afastar e apaziguar a cólera de Deus. Depois de conhecer um pouco mais a história da Igreja, percebemos que, em Fátima e em Pontevedra, a Virgem Maria não é inovadora, mas nos deu uma confirmação do céu e um novo impulso à devoção dos primeiros sábados, unindo-a com a devoção ao seu Imaculado Coração. Por que 5 sábados em reparação ao Imaculado Coração? Em 1930, Padre José Bernardo Gonçalves, então confessor da Irmã Lúcia, intrigado com a devoção dos 5 primeiros sábados em reparação ao Imaculado Coração de Maria, perguntou à irmã, por que hão de ser 5 sábados, e não 9 ou 7 em honra das dores de Nossa Senhora? Mas Lúcia não soube responder à pergunta do confessor. Irmã Lúcia não sabia o que fazer ou dizer, até que, durante uma de suas orações, na noite do dia 29 para 30 de maio de 1930, Nosso Senhor Jesus Cristo revelou a ela a razão da devoção dos 5 primeiros sábados. Minha filha, o motivo é simples. São 5 as espécies de ofensas e blasfemias contra o Imaculado Coração de Maria. 1 as blasfemias contra a Imaculada Conceição. 2 contra a sua virgindade. 3 contra a maternidade divina, recusando, ao mesmo tempo, recebê-la como mãe dos homens. 4 os que procuram publicamente infundir, nos corações das crianças, a indiferença, o desprezo e até o ódio para com esta Imaculada Mãe. 5 os que a ultrajam diretamente nas suas sagradas imagens. Eis, minha filha, o motivo pelo qual o Imaculado Coração de Maria me levou a pedir essa pequena reparação, e, em atenção a ela, mover a minha misericórdia ao perdão para com essas almas que tiveram a desgraça de a ofender.
A primeira ofensa é a negação do dogma da Imaculada Conceição, promulgado pelo Papa Pio IX em 8 de dezembro de 1854. A segunda, a negação da doutrina católica a respeito da virgindade perpétua de Nossa Senhora. São opositores dessa verdade as pessoas que negam que a concepção e o parto de Jesus não foram virginais, e que a Mãe de Deus não conservou a virgindade depois do parto, bem como aquelas que dizem que a Santíssima Virgem teve mais filhos além de Jesus. A terceira, a negação da maternidade divina e espiritual da Virgem Maria, declarada no Terceiro Concílio de Constantinopla, no ano de 680. Nossa Senhora é Mãe de Deus e, ao mesmo tempo, Mãe espiritual dos homens, pela sua participação no mistério da redenção de toda a humanidade. A quarta, é o ódio para com a Santíssima Virgem Maria colocado, à força de falsas doutrinas, injúrias e blasfemias, no coração das crianças. Desde o século passado, a ideologia marxista comunista procurou eliminar todos os vestígios de religião, a começar pelas crianças. Ensinava-se às crianças o racionalismo puro e, além disso, em certa nação, os pequeninos aprendiam ladainhas de injúrias contra a Mãe de Deus. A quinta, é o desrespeito para com as sagradas imagens de Nossa Senhora. Como outrora, não é raro, em nossos dias, o ultraje, o sacrilégio, o vandalismo, a destruição das imagens da Virgem Maria, principalmente quando estão expostas em locais públicos. Além disso, as pessoas que tiram as suas imagens das igrejas e capelas, ou as reduzem ao mínimo, ofendem também o coração imaculado da Santíssima Virgem e contrariam o que foi dito no Concílio Vaticano II a respeito das imagens sacras. Observem religiosamente aquelas coisas que nos tempos passados foram decretadas acerca do culto das imagens de Cristo, da Bem-aventura Virgem e dos santos, ou seja, devemos zelar pela tradicional e salutar devoção às sagradas imagens. Como praticar a devoção dos 5 primeiros sábados? A própria Virgem Maria nos ensinou a praticar a devoção reparadora das ofensas ao seu Imaculado Coração. Para praticar perfeitamente essa devoção, devemos, durante 5 primeiros sábados de 5 meses seguidos, na intenção geral de reparar nossos próprios pecados e os de toda a humanidade contra o coração imaculado de Maria, realizar 4 atos de piedade. 1. A confissão, devemos confessar preferencialmente no primeiro sábado. Caso seja impossível, ou muito difícil, podemos confessar com até 8 dias ou mais de antecedência. Todavia, recordamos que é necessário estar em estado de graça no primeiro sábado do mês, a fim de fazer comunhão reparadora. Na confissão, é indispensável a intenção de reparar as ofensas contra o Imaculado Coração de Maria. Essa intenção reparadora não precisa ser dita ao confessor, mas apenas colocada mentalmente diante de Deus antes da confissão. Jesus Cristo disse à irmã Lúcia que, se esquecermos da intenção reparadora, podemos colocar essa intenção na confissão seguinte, aproveitando a primeira ocasião que tivermos para nos confessar. 2. O terço. A tradicional oração do terço mariano também faz parte da devoção dos 5 primeiros sábados, que deve ser rezado na intenção da reparação do Imaculado Coração da Santíssima Virgem. 3. Os 15 minutos de meditação dos mistérios do Rosário. Nossa Senhora pediu que fizéssemos companhia a ela durante pelo menos 15 minutos, meditando sobre os 15 mistérios do Rosário 14, na intenção da reparação ao seu Imaculado Coração. Essa meditação não precisa ser de todos os 15 ou 20 mistérios do Rosário. Podemos meditar apenas 1, 2, 3 ou mais mistérios, conforme a nossa escolha. Outra opção é a meditação dos mistérios do Rosário conforme o tempo litúrgico. Por exemplo, no tempo do Advento, podemos meditar os mistérios gozosos, no tempo da Quaresma, os mistérios dolorosos, no tempo pascal, os mistérios gloriosos, no tempo comum, podemos meditar aqueles mistérios que mais dizem respeito à liturgia do dia ou do domingo. 4. A comunhão é um ato essencial da devoção reparadora ao Imaculado Coração de Maria. Para compreender bem a sua importância, lembremos que a devoção da comunhão das 9 primeiras sextas-feiras tem como intenção a reparação das ofensas contra o Sagrado Coração de Jesus.
Recordemos também que a comunhão milagrosa, dada aos 3 pastorinhos de Fátima pelo anjo da guarda de Portugal, no outono de 1916, teve um caráter eminentemente reparador. Essa intenção evidencia-se na oração ensinada pelo anjo da paz, repetida 6 vezes, 3 vezes antes e 3 vezes depois da comunhão. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro profundamente e vos ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos de seu sacratíssimo coração e do Imaculado Coração de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Como nos casos acima, a intenção reparadora na devoção dos 5 primeiros sábados é muito importante, porque as ofensas contra o Imaculado Coração de Maria também ofendem gravemente o Sacratíssimo Coração de Jesus. Essa devoção reparadora, como um todo, pode ser também feita no domingo seguinte ao primeiro sábado, desde que seja por motivos justos e autorizado por um padre. Fonte: www.formação.cancaonova.com